Boa noite a todos. Jesus, esse mestre incomparável, possa estar conosco em mais uma noite de estudos e de bênçãos na nossa casa. Antes de nós lermos a leitura, para nós prepararmos o nosso ambiente, para que a gente possa estar mais receptivo às lições do Cristo, nós vamos dar um aviso que estão todos convidados no dia 27 de setembro para o seminário com o nosso grande companheiro, um grande amigo da nossa casa, que é o Hélio Tinoco, que vem lá de Vila Velha, no Espírito Santo. E ele vai fazer um seminário nesse dia que vai tratar Dr. Bezerra de Menezes, vida, obra e exemplos. E aí todos estão convidados, tá? Vamos então ler do livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 112. E a ciência, a temperança a paciência, a paciência, a piedade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando as conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Nós vamos convidar a todos para fechar os nossos olhos, elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, em agradecimento por tantas bênçãos, pelo amparo incondicional em todas as nossas horas. A Jesus, nosso Mestre, rogamos sempre que possa estar conosco, inspirando-nos o bem através de trabalhadores incansáveis que sempre estão à nossa volta, torcendo pelo nosso sucesso em cada passo da estrada, em cada uso do livre-arbítrio, com responsabilidade. Senhor Jesus, não só a nós que estamos aqui do plano físico, mas também acolha os corações daqueles que aqui vêm no plano espiritual, aqueles que passam pelos nossos pensamentos, nossos familiares. Possamos, Senhor Jesus, todos nós, ser envolvidos pelas melhores energias de amor, de bênçãos e de muita luz.
Com essa prece, nós damos por aberto o estudo da noite, rogando à nossa companheira Lourdes toda a inspiração para que ela possa tocar em nossos corações com as lições que cada um de nós necessita. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus, nós vamos convidar então a Lourdinha, que a gente chama tão assim carinhosamente de Lourdinha, né? Que veio lá de Tarumirim para trazer a palestra sobre livre-arbítrio e responsabilidade. A palavra é sua, Lourdinha, fique à vontade. Boa noite. O Evangelho, ele é bem pessoal, ele é bem íntimo. Ele toca cada um de nós de forma diferente. É por isso que o mesmo tema, ou a leitura de um mesmo versículo, por pessoas diferentes, nós tiramos lições diferentes. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito deste tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão escasso na atualidade. Muitas pessoas ainda, no processo de evolução, já conseguiram entender a primeira parte, que Deus, na sua misericórdia, o seu amor de Pai, concede a cada um de nós a liberdade para pensarmos, para agirmos. Mas essa liberdade não tem um propósito da desordem. Pelo contrário, o objetivo dessa liberdade é conseguir, por meio das nossas vivências, dos nossos erros, porque nós vamos errar, nós somos ainda imperfeitos, seres em construções, mas por meio desses erros, das lições, das dores, dos sofrimentos decorrentes das consequências, vamos nos transformando. Só que muitos de nós ainda não entendemos a responsabilidade envolvida na liberdade. Tem até uma frase que a gente dizia muito, enquanto estudantes de psicologia, que nós somos livres para agir, mas nós somos prisioneiros das consequências. Então, quanto mais a gente consegue utilizar a razão, pensar nas consequências, antes de agirmos, maior vai ser a nossa evolução. E o livre-arbítrio, então, ele não dispensa ou está intimamente ligado à responsabilidade, à vontade e também à moral. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E vai entender porque eu falei logo no início, porque na atualidade que vivenciamos, a questão da responsabilidade às vezes fica em segundo plano. E como isso tem atrasado a nossa evolução, a nossa aprendizagem. Eu entendo esse esqueminha aqui como uma fórmula que ainda não dominamos. Tem hora que a gente consegue bem, tem hora que a gente ainda não entende muito bem, mas essa fórmula traduz a nossa evolução. Por meio do livre-arbítrio, tanto do pensamento quanto das ações, por meio das nossas vivências,
é que vamos retirando a matéria-prima para a nossa construção. E tudo que a gente vai construir, a gente precisa de um material. Se eu for fazer um cartaz, eu preciso de uma cartolina, ou de um papel pardo, de um pincel. Se eu vou construir uma casa, eu também preciso dos materiais. E a nossa construção íntima, nós precisamos também de ter esses materiais. E quais são esses materiais? A nossa vivência, que vai conseguir ir elevando a nossa razão, as nossas conquistas intelectuais e também morais. Então, à medida que nós vamos aumentando essas conquistas, nós vamos também elevando o nosso nível espiritual. O livre-arbítrio, ele é definido por Santo Agostinho como a faculdade da razão e da vontade, por meio do qual é escolhido o bem, mediante o auxílio da graça, e o mal pela ausência desta. E a gente percebe que o livre-arbítrio está bem ligado à razão, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Quando ainda estamos ligados aos instintos, de forma muito grosseira, nas primeiras fases da vida, a gente só sacia a necessidade básica. A gente ainda não consegue definir, não conseguimos prever as consequências das nossas ações. Quanto mais evoluímos intelectualmente, mais podemos fazer uso dessa razão. E a razão, ela deve ser impulsionada pela vontade. E a espiritualidade coloca que a vontade firme e bem direcionada, ela é imprescindível para a nossa evolução. E aí já começa uma dificuldade para nós, né? Porque muitas vezes a gente tem vontade, mas ainda não é firme. Uma tempestade, uma dificuldade, consegue mudar, alterar a nossa vontade. E aí está a dificuldade para vencermos os nossos vícios. E aí ele coloca que podemos escolher tanto o bem quanto o mal, mediante a graça, mediante o auxílio divino. E isso exige de nós a humildade, para a gente reconhecer que nem tudo é como a gente quer. Para a gente reconhecer que há uma lei da vida que a gente precisa respeitar. E aí, ainda lembrando Santo Agostinho, lá no livro dos Espíritos, na questão 919, ele coloca para nós a chave do progresso individual, que é o autoconhecimento. Conhecer as nossas dificuldades para que sejamos capazes de podá-las, de domá-las, para que em nós possa prevalecer
o bem. Em nós há trevas e há luz. Mas nos domando, somos capazes de fazer prevalecer o bem. E é interessante que ele coloca para nós o meio de conseguir esse autoconhecimento, a indagação, a pergunta, o questionamento. Em tempos que a gente transforma opiniões em verdades, em certezas, ele traz para a gente o saber, como base do saber, o questionamento. E um questionamento direto para a nossa consciência. Porque já é um pouco da nossa tendência de seres imperfeitos querermos responsabilizar o outro, culpar o outro. E à medida que a gente culpa o outro, responsabiliza o outro, a gente está deixando de retirar as lições que precisaríamos dos eventos que nos sucedem. Estamos deixando de usufruir do conhecimento oriundo das nossas escolhas. A responsabilidade, Emmanuel coloca como caminho. A responsabilidade é o caminho. É o percurso que devemos transitar para cumprir os nossos deveres. Mas ele coloca como a luz desse caminho o sentimento, a moral. Nos fazendo lembrar que somente a razão, se usarmos apenas a razão, seremos pessoas frias. Vamos nos humanizar por meio dos sentimentos, por meio da empatia, por meio da moralidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos coloca que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta estas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E hoje usamos-as por vezes, e eu começo a falar por mim mesmo, por vezes cometemos atos irresponsáveis, alegando que temos o direito de sermos felizes. Quais serão as consequências de atos irresponsáveis? Vai nos conduzir à felicidade? Um outro equívoco que cometemos é confundir felicidade com facilidade. A facilidade é bom. Faz parte do progresso, mas ela não é felicidade. Os bens materiais nos trazem facilidades.
Por exemplo, vim aqui na casa espírita, saí lá de Tarumirim, vim de carro. É melhor do que se eu tivesse vindo de ônibus, ou tivesse que vir a pé, ou tivesse que vir a cavalo. Então, esse progresso nos traz facilidades, mas não felicidade. Eu lembrei há pouco tempo que antes, quando a gente tinha que sair, os nossos colegas, às vezes a gente contava as moedas para compartilhar um lanche, mas a gente tinha tanta alegria, tanta gratidão naquele grupo que nos enchia, que tornava aquilo ali especial. Tinha um significado. E hoje, muitas vezes, as facilidades tiram da gente esse significado. E a gente começa a fazer tudo de forma automática, deixando de retirar dali os ensinos que necessitamos. Então, a felicidade que tanto almejamos, ela tem como fonte a caridade e a humildade. E nos é colocado que é o contrário do egoísmo e do orgulho. E todos nós, ainda somos orgulhosos e egoístas. Em maior ou menor nível, mas somos. Muitas vezes por trás de uma ação que a gente tem certeza que está certo. A gente às vezes pode perceber que aquela ação foi impulsionada pelo orgulho ou pelo egoísmo. Por isso a importância de praticarmos esse exercício orientado por Santo Agostinho, de nos questionarmos. À noite, quando chegamos em casa, após um dia de trabalho, de luta, repassar o que aconteceu no dia, os conflitos, porque aonde há pessoas, há divergências e há conflitos. Isso é natural. Diante daquele conflito que eu tive durante o dia, indaga para a consciência. Qual que é a minha parte ali? O que eu poderia ter feito para que tivesse um desfecho diferente? Porque a nossa consciência é o indício divino que temos em nós. Quando não está em paz, é porque temos algo a observar. Às vezes a gente ignora. Às vezes a gente fala que é o outro que tirou a nossa paz. O outro pode influenciar, mas quem tira a nossa paz é a gente mesmo. Então a caridade, já definida também no Livro dos Espíritos, como bem, não o bem porque a gente tem um interesse, porque a gente está dando algo porque quer receber alguma coisa, mas o bem pelo bem. Às vezes a gente escuta, fulano não merece, mas a gente merece ter paz de consciência. É a gente fazer o melhor que a gente pode. Se o outro merece ou não, é com ele. Aquela música que tanto nos toca, que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, às vezes a gente interpreta no sentido mais literal, pensando mesmo em perfume. Mas vem nos trazer a questão dos bons sentimentos, das boas energias. Quando a gente consegue nos superar
superar o nosso orgulho, às vezes a nossa vontade de dizer umas verdades àquelas pessoas que vêm nos atacar. E a gente consegue acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, desconstruir o ataque com a gentileza. Esse é um dia que a gente fica perfumado o dia inteiro. Que a gente sente aquele bem-estar. É essa felicidade que a caridade nos concede. A gente não esforça, porque nós somos espíritos puros. Muito pelo contrário. Nos esforçamos porque temos necessidade de colher esses benefícios que a caridade nos oferta. Essa qualidade de vida, esse bem-estar. E aí o Livro dos Espíritos também nos coloca sobre a indulgência que faz parte da caridade. Porque nós somos, por vezes, muito tolerantes com a gente. Ah, mas errar é humano. Eu não sou perfeita. Mas e quando o outro erra comigo? Toda a minha raiva, minha ira reprimida, às vezes, faz do outro um alvo. É a gente compreender que assim como a gente não é perfeito, o outro também não é. Que assim como a gente tem o direito concedido por Deus, a liberdade, o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, o outro também tem. E às vezes a gente quer tirar esse direito do outro, traçando o caminho que ele deve seguir. E se ele sair fora daquele caminho, ele se torna o nosso inimigo. Aí o Evangelho nos recomenda amar os nossos inimigos, a respeitar aqueles que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente. Nos orienta a perdoar as ofensas, as dívidas, porque nós também somos devedores. E à medida que a gente consegue praticar um pouco dessa caridade cristã, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. O orgulho é como se fosse uma inflamação. Quando ele é ferido, todo o nosso ser se agita. É uma inquietação terrível. Ele é o contrário da paz que desejamos. Buscamos a paz no exterior, mas a paz verdadeira, ela reside em nós. É uma construção que tem como princípio, base, a humildade. É a gente entender que se Jesus, que fez tudo certinho, ele foi julgado, ele sofreu ironias, ele foi condenado, crucificado. Por que nós não passaríamos por isso? Seres imperfeitos. Então, quando a gente vai entendendo isso e vamos nos esforçando para corrigir, à medida do possível, os erros que percebemos, as coisas da nossa vida vão encaixando melhor, vão fluindo melhor.
E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso aqui é um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 8, que fala sobre a mulher adúltera. Eles levaram essa mulher até Jesus, testando Jesus, os fariseus, os escribas, e questionaram Jesus. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada, pois ela foi pega em adultério. E o que orientas tu? O que dizes tu? Aí Jesus oferta liberdade, que ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquelas pessoas ali presentes, com as pedras já em mãos, prontas para atacar aquela mulher, foram acusadas, não por Jesus, mas pela própria consciência. E um a um foram se retirando. E Jesus questiona a mulher: onde estão os seus acusadores? Te condenaram? Ela disse não. E Jesus também não a condenou, mas entregou para ela uma responsabilidade. Vai, siga e não peques mais. E esse versículo ele traz para a gente uma lição muito importante, porque nós, na maioria das vezes, a gente não foca na responsabilidade. A gente não foca na resolução de uma dificuldade, de um problema. A gente foca em definirmos os culpados. E mesmo assim, muitas vezes, de maneira até parcial. Porque essa mulher ela foi levada para ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Ela estava adulterando sozinha, mas levaram ela. Então, muitas vezes, a gente, na nossa relatividade, sem ter o conhecimento de toda a história, de todos os lados, a gente já pega as pedras para atacar. E a gente sabe que dependendo do lado que a gente olha, a gente vai ter razões, vai ter conclusões diferentes. Por isso a importância da gente ouvir todos os lados. Por isso a importância da gente observar. E na educação nos traz uma lição muito grande a esse respeito. Porque lá a gente observa, analisa dificuldades. Não para taxar os alunos. Não para tornar os alunos inferiores. Mas você sabe por que a gente busca identificar as habilidades consolidadas ou não consolidadas? Porque a gente precisa identificar as dificuldades para trabalhá-las. A gente precisa descobrir a causa. Por que aquele aluno não está tendo o desenvolvimento que era esperado? E quando a gente identifica, a gente oferta a esse aluno o suporte que ele necessita. E o mundo é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. E cada um de nós já temos habilidades consolidadas, já temos virtudes.
E cada um de nós também temos dificuldades. Temos vícios. E quando a gente identifica isso no outro, não é para a gente humilhar, não é para a gente condenar, não é para a gente tratar o outro como inferior, não é para a gente pisar, mas é para a gente ofertar o suporte que somos capazes. E às vezes a gente confunde isso, né? Às vezes a gente age de forma exatamente o contrário. A gente oferta vinagre para as feridas alheias, por meio das palavras, por meio da indiferença, por meio do julgamento. E cada um de nós é livre para agirmos como quisermos. Mas diante de um proceder assim, estamos perdendo oportunidades de sermos úteis, de trabalho. E é o trabalho que nos modifica. É essa empatia, o sentimento que nos modifica. Por isso que o amor, ele é imprescindível em cada gesto nosso, em cada ato da nossa vida. Porque no mundo, onde a educação moral, individual, é o objetivo, a gente não pode abrir mão do amor. Porque é aquilo que nos toca, que nos modifica. E é por isso que o amor tem esse poder de modificar. Porque ele nos toca, nos envolve, nos aquece, nos preenche. Mesmo sendo um amor ainda limitado. Mas é ele que transforma. E à medida que vamos transformando, vamos sendo também transformados. O homem tem a liberdade de pensar e tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E eu achei tão interessante esse lembrai-vos, porque a gente esquece, né? A gente esquece o poder que tem o querer. Porque quando a gente quer, a gente direciona todo o nosso esforço para aquele objetivo. A gente mobiliza todas as nossas forças para conseguirmos construir, por meio de ações, essa nossa vontade, esse nosso desejo. E aí desconstrói também aquela fala que temos, né? A carne é fraca. Nós estamos presos à matéria. Ainda somos arrastados pelo instinto. Aí nos Espíritos nos diz aqui. Não há arrastamento irresistível. Podemos resistir por meio da vontade. E às vezes a gente deixa as ações do outro nos arrastar, mudar a nossa direção. Às vezes a gente acorda tão bem,
tão disposto, com tantos planos. Uma ação do outro muda todo o nosso humor, todo o nosso dia. E muitas vezes as pessoas guardam raiva desse outro, culpam esse outro por isso, mas as pessoas nos influenciam no nível que permitimos. É chato sermos ofendidos, é ruim as pessoas nos tratar com ignorância, com desrespeito, mas a gente não pode decidir pelo outro. Mas podemos decidir por nós, porque somos livres para agirmos da forma que desejarmos. Se agirmos de forma contrária ao que queremos, é porque, na verdade, nós estamos nos perdendo aí no que realmente queremos. Porque nós somos senhores da nossa vida. Deus nos concede esse livre-arbítrio relativo para que sejamos capazes de agir livremente. Então, nós que somos responsáveis por cada ato que praticamos ou não praticamos. Desde o momento quando o espírito, no processo evolutivo, conseguiu alcançar a capacidade de pensar, a fim de agir de maneira consciente, o livre-arbítrio liberou dos automatismos naturais a que se encontrava submetido, sem discernimento para as atividades pertinentes ao seu crescimento intelecto-moral. Então, a partir do momento que temos o livre-arbítrio, nós já somos seres que já somos capazes de nos libertar desses automatismos, desses instintos que ainda está dentro de nós. Faz parte da gente. Mas não nos guia mais se não permitirmos. Podemos usar o desenvolvimento que já conquistamos, da sabedoria, do conhecimento, como filtro do que nos convém e daquilo que não nos convém mais. Até lembramos aqui Paulo, que diz que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E precisamos construir esse discernimento do que nos convém e não nos convém, para que não usemos a nossa liberdade, oriunda do livre-arbítrio, para nos aprisionarmos. E quantas vezes nos encontramos presos? Pelas consequências das nossas ações, pela forma como lidamos com o evento, presos à mágoa, presos à raiva, nos vitimando. Se podemos a qualquer momento recomeçar, por que a gente fica reclamando, perdendo tempo, em vez de estar usando para fazer de novo? E eu lembro dessas lições na escola também, quando a professora falava assim, está errado, vamos fazer de novo, recomeça. Tinha gente que pegava a borracha, ia lá e tentava de novo.
Eu tinha colegas que jogavam caderno no chão, que chorava, que esperneava, jogava carteira no chão, e revoltava, e brigava. Mas ele tinha que fazer aquela lição. Ele ia demorar mais para fazer, mas ele ia fazer. E assim somos nós, no nosso processo evolutivo. Às vezes nos portamos como crianças, esperneando, revoltados. E aí a gente entende a lição, né? Por que precisamos acolher a dor? Por que a dor, ela é a nossa mestra divina? Porque a princípio fica parecendo assim que é um masoquismo, né? Eu tenho que gostar da dor? Não, eu não tenho que gostar da dor. Eu vou acolher a dor, porque se está doendo, é porque tem algo não resolvido aí. Tem algo me machucando. Se algo está me machucando, eu preciso buscar a cura, o alívio. Então, quando eu acolho essa dor, olha, ela é comigo. Eu sinto essa dor, ela me modifica. Ela me incentiva a mudar a minha ação para alcançar o alívio. Mas quando eu me revolto, eu estou perdendo a oportunidade de aprender. Eu estou perdendo a oportunidade de internalizar a lição que ela me oferta. Então, a gente acolhe a dor, significa essa dor, para sermos capazes de aprendermos a lição que ela nos oferta. Caso contrário, vamos repetir inúmeras vezes esse processo. Vamos dar um exemplo disso? Tem pessoas que com um comportamento, às vezes repetitivo, um vício, ele gera dor a si, não só moral, mas também físico. E aí, quando essa dor incomoda muito, por exemplo, fisicamente, o que a gente faz? Procura o hospital. Aí nos é passado uma terapia, né? Um tratamento, um medicamento. Quando doeu, incomodou, eu entendi essa dor, a fonte, por que eu senti essa dor, a minha tendência é modificar o que a gerou. Agora, quando eu não entendo, assim que eu saio daquele recinto, eu volto a repetir as ações que a geraram. Daí a pouco estou de novo no hospital. E assim também são as nossas dores morais. Muitas vezes a gente até culpa Deus, né? Deus parece que não me ama, Deus não me castiga. Mas é porque a gente não está prestando atenção na fonte das nossas dores. Se a fonte das nossas dores são nossas escolhas, e podemos escolher diferente, podemos fazer escolhas diferentes, por que continuamos fazendo as mesmas, obtendo os mesmos resultados que nos incomodam? Eu estava pensando recentemente, porque quando a gente relaciona com muitas pessoas, às vezes a gente é interpretado, muitas vezes, de forma que a gente não expressou daquela forma, a gente não quis passar aquela lição, não quis comunicar daquela forma, não era aquilo que a gente quis dizer, mas as pessoas entendem daquela forma. E aí a gente que gosta de julgar, que faz parte da gente ainda, mesmo Jesus nos orientando o contrário, a gente já classifica, né? É maldade do outro, é inveja do outro, é raiva do outro, a culpa é do outro, o problema é do outro. E tinha até uma frase que eu usava bastante, que eu já revi. Eu sou responsável pelo que eu falo.
não pelo que você entende. E aí a gente vai compreendendo o processo e vai vendo que nós também podemos nos responsabilizar pelo que o outro entendeu. Nós podemos acolher essa interpretação do outro e, por meio da comunicação, do diálogo, buscar passar para o outro o que realmente a gente queria dizer com determinada fala. Aí essa imagem veio à minha mente porque traduz muito do nosso estado evolutivo. Quando a gente pratica ações, é como se fosse esse fluxo, corrente. É como se despejássemos água no recipiente. E cada um aqui é um recipiente. Cada um aqui tem coisas diferentes dentro de si. Uma água que ela é despejada num recipiente que tem polpa de uva, vai se transformar em quê? Suco de uva. Se essa água é despejada em um recipiente que tem cimento, ela vai se transformar em quê? Numa massa, no concreto. Então depende muito do que temos dentro de nós. É por isso que uma mesma fala pode ser interpretada de forma diferente. E a gente compreendendo as diferenças que temos, compreendendo contextos diferentes que cercam cada um, a gente consegue ter maior compreensão, maior empatia. E percebe também a dificuldade, a necessidade do diálogo, da comunicação, que muitas vezes a gente fala demais, mas a gente não fala o que precisa. A gente não fala com quem precisa. Às vezes a gente manda recado, a gente fala pelas costas, mas a gente não fala com a pessoa. E aí, se tem essa questão dos recipientes, cada um de nós traz coisas diferentes dentro de si, nós também, quando emitimos nossas ações, nossas falas, também emitimos o que há dentro de nós. Então, quando a gente se serve desses aprendizados para desconstruir frases como essa que eu disse há pouco, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. A gente consegue entender que também há uma certa verdade nessa frase, sim, mas também há um certo orgulho. Aonde eu me coloco numa situação, num nível, que eu ainda não tenho. Porque talvez se o outro entendeu daquele jeito, pode ser que eu não soube me expressar. Eu poderia ter me expressado de forma diferente. E se sempre há tempo de voltarmos atrás, de fazermos diferente, por que não procuramos essa pessoa para conversar, para dialogar? Por que a gente que escuta e nos magoamos com aquela fala, não externalizamos para o outro, em vez de ficar cultivando raiva, mágoa? Então, o livre-arbítrio nos permite escolher o que vamos fazer com aquilo que os outros fazem para a gente. Vamos resolver? Vamos focar numa solução? Ou vamos guardar, muitas vezes, aquilo que nos magoa, que nos machuca? Uma das coisas que sempre aprendi, é o Chico Xavier falando, com os benfeitores espirituais, é não tolher o livre-arbítrio de ninguém. É a gente conseguir compreender
que nem sempre o óbvio para a gente é óbvio para o outro, porque o outro tem condições de entendimento diferentes do nosso. Porque o outro tem condições sentimentais diferentes do nosso. É conceder a liberdade que temos ao outro também. É respeitar. Embora a aquisição do livre-arbítrio, que constitui uma bênção, a responsabilidade moral assume na consciência um papel de alto significado, porquanto o resultado da opção elegida desencadeia efeitos inevitáveis que devem ser acatados, avaliados e aplicados de forma consciente. Então, aqui nos fala que não é só ter livre-arbítrio, não é só ter liberdade. Essa liberdade precisa ser acompanhada da responsabilidade. Porque é por meio da responsabilidade que vamos conseguir alcançar os aprendizados que necessitamos. E essa semana eu li, não sei se aconteceu essa semana, mas eu li e eu achei muito interessante. Uma criança mordeu a outra criança numa escolinha. E isso, para quem tem contato com a educação, isso é uma coisa muito normal, né? A criança aparentava ter cerca de 2 anos de idade. E aí a mãe poderia ter falado, mordeu porque a coleguinha mexeu, ela mereceu. Mordeu porque eu ensinei meu filho. Eu ensinei meu filho que se alguém mexer com ele, ele vai devolver. Porque tem pais ensinando dessa forma. Sabe o que essa mãe fez? Ela não só ensinou ao filho, conversou com o filho, mostrou para o filho que não poderia morder, como ela levou para o filho o conceito de responsabilidade. Uma criança de 2 anos. Ela comprou flores para essa criança levar para a coleguinha na escola no outro dia. Ele levou flores, pediu desculpa e deu um abraço na coleguinha. Ela já está trabalhando desde cedo com essa criança a noção de responsabilidade e de reparo das suas ações. Coisas que nós adultos ainda, muitas vezes, mostramos que não aprendemos. A gente culpa o outro. Enquanto a gente culpar o outro, a gente não vai assumir a responsabilidade que nos cabe. E assumindo a responsabilidade que nos cabe, somos impelidos a reparar, a buscar uma solução. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser humano e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Então, olha, nós precisamos ter o desenvolvimento moral enquanto espíritos e toda a moral de Cristo se resume na caridade. E já sabemos que fora da caridade não há salvação. E como vamos alcançar a moralidade? Pela responsabilidade. Então, livre-arbítrio, responsabilidade, moralidade. Enquanto negarmos a responsabilidade que nos cabe, vamos nos atrofiando moralmente. Aceitar-se ou rejeitar-se o impulso doentio é opção de cada um. Cada um é livre para agir como deseja. Valendo nessa decisão as disposições para a conquista da harmonia pessoal e da felicidade. Olha, você pode agir como quiser, mas se você agir de uma forma, você vai obter um resultado. De outra, um outro resultado. Se você quer alcançar um resultado que vai te levar à harmonia e à felicidade, não há outro caminho a não ser o do bem.
a não ser o da caridade. A não ser domarmos esses impulsos do orgulho e do egoísmo. E eu fecho dizendo que cada um de nós é livre. E muitas vezes é a liberdade que nos aprisiona, porque não agimos com responsabilidade e nem com a luz da razão. Que em cada momento, que em cada escolha, que em cada ação, que em cada dia que levantarmos da cama, para iniciarmos mais um dia, que possamos ter a humildade de rogar a Deus assistência, de rogar aos bons espíritos, os nossos mentores, que nos acompanhem naquele dia. E que tenhamos a responsabilidade de abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para acolhermos não só o que nos vem do alto, mas também o que nos vem do lado. Porque em cada dia temos a oportunidade de sermos úteis, de servirmos, e muitas vezes negamos. Que Deus Pai de amor e misericórdia, esse sol interior que nos ilumina, que nos aquece, possa ser conosco em cada instante de nossas vidas. E que nós também possamos nunca perder de vista que somos livres, mas Deus é Deus. E que possamos com humildade, com trabalho, com esforço, com responsabilidade, construirmos o nosso caminho evolutivo. Que possamos ter todos uma boa e abençoada noite. Então, nós agradecemos, Maria de Lourdes, por essa colaboração, por essa reflexão da noite. E vamos agradecer a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar mais uma vez refletir acerca dos ensinos que nos foram propostos essa noite, que o levemos para os nossos dias, para a nossa semana, aproveitando tantas bênçãos, tantos esclarecimentos que essa doutrina nos traz. Dá-nos, Pai, força de vontade. Dá-nos o discernimento necessário para cada dia, para cada passo, fazermos as melhores escolhas de maneira consciente, de maneira a pensar nas consequências dos nossos atos. Que nosso querido Mestre Jesus seja sempre para nós a inspiração, a luz, a guiar os nossos caminhos. Mas não só os nossos, Pai, de todos os nossos irmãos em humanidade, dos nossos governantes, dos nossos administradores, que eles possam todos os dias ser intuídos, visitados por seus anjos de guarda, pelos espíritos protetores, a lhes inspirar os melhores pensamentos, as melhores decisões. E onde quer, Pai, que haja um espírito que sofre, um irmão nosso que passa por provações, que os seus trabalhadores visite cada um, levando a cada um o entendimento, o lenitivo necessário para o momento que atravessam. Que Jesus, nosso querido Mestre, nos abençoe e nos guarde, hoje e a cada instante das nossas vidas. Que assim seja.